Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O vídeo não tem a intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e todas as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet por todos. O caso de hoje é sobre uma família americana de classe alta que aparentava, para quem olhava de fora, levar uma vida normal. Porém, a realidade era outra. Alguns comportamentos por parte de um dos membros da família indicavam que algo muito ruim poderia acontecer a qualquer momento e que os outros membros da família corriam perigo. Até que, infelizmente, algo inacreditável realmente aconteceu e tudo o que os investigadores viram e descobriram no decorrer do caso deixaria todos incrédulos. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho deste caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Mas é importante que você ative o sino das notificações, porque se eu postar algum vídeo extra no meio da semana, o YouTube vai te notificar. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje aconteceu em Tampa, uma cidade localizada na costa oeste da Flórida, nos Estados Unidos, no dia 28 de janeiro de 2011. Uma família vivia em uma casa de luxo no bairro de Tampa Palms, o tipo de lugar para onde as pessoas se mudam para fugir do crime. Com uma população de pouco mais de 3.000 habitantes, o bairro é um dos melhores lugares para se viver na Flórida. Tampa Palms oferece aos residentes uma sensação de mistura urbana com suburbana e a maioria dos moradores são proprietários de suas casas. O lugar também foi premiado por muitos parques que encantam as pessoas em geral, e é nesse contexto que vivia a família Schenecker, uma família que tinha uma rotina normal como qualquer outra da cidade, ou seja, uma família tipicamente americana de classe alta. Comecemos o caso conhecendo um pouco sobre os membros dessa família. Julie Powers Schenecker nasceu em 13 de janeiro de 1961 em Muscatine, Iowa, Estados Unidos. Falando um pouco mais sobre a Julie, alguns colegas de escola dela se lembram que ela praticava esportes, principalmente vôlei, e era muito boa no que fazia. Porém, os colegas de escola se lembram de um outro lado dela também. Ela sempre foi muito exigente com todos os seus colegas, e por ter o que eles chamam de personalidade forte, ela acabava brigando com os colegas que não atingiam o desempenho que ela esperava nos jogos que participavam, o que causava um certo desconforto em todos. Ela pretendia ter uma carreira profissional no vôlei e iria participar de um campeonato que a ajudaria a chegar no seu sonho. Ela só precisava dar o seu melhor nesse campeonato. Porém, bem no dia do evento, ela pegou uma gripe muito forte, mas mesmo assim decidiu que jogaria. Mas como era esperado, o seu desempenho no jogo não foi bom, e isso destruiu as esperanças que ela tinha de conseguir uma carreira profissional. Ela ficou abalada com tudo aquilo, mas logo se recuperou e quando se formou em 1982, ela se inscreveu no Exército dos Estados Unidos. E com isso foi enviada para uma escola de idiomas do Exército que ficava na Califórnia. O objetivo era que ela aprendesse russo. A Julie se tornou tão boa no que fazia que em 1987 ela foi enviada para um batalhão de inteligência militar na Alemanha. E lá ela entrevistava alguns refugiados. Nessa época, ela já era sargento e realizava muito bem todas as suas funções, até que ela começou a treinar o time de vôlei do exército. E como já dito, ela era muito boa nesse esporte desde a escola. E durante esses treinamentos, ela conheceu Parker Schenecker. Ele era um líder sênior e estrategista da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Os dois se deram bem desde o primeiro momento. E não demorou muito para assumirem um namoro. Em 1990, os dois precisaram se separar, pois ambos iriam realizar missões diferentes em lugares diferentes. E foi nesse meio tempo que Julie descobriu que tinha depressão.
Em 1992, eles se reencontraram, mas ela decidiu que não contaria a ele sobre essa descoberta. Em outubro desse mesmo ano, eles se casaram, e só depois do casamento foi que ela contou ao marido sobre o diagnóstico de depressão. E ele disse que a ajudaria a passar por tudo o que fosse necessário e que permaneceria ao lado dela. Eles se mudaram para os Estados Unidos e Julie passou a trabalhar também como linguista para o Exército dos Estados Unidos, enquanto Parker desenvolvia ainda mais a sua carreira militar como oficial de inteligência do Comando Central do Exército dos Estados Unidos. Em 1994, o Parker conversou com a sua esposa e disse que achava melhor que ela saísse do seu emprego no exército e ficasse em casa, que ele cuidaria das necessidades financeiras dos dois, e que isso poderia ajudar nos problemas dela com a depressão. No início desse mesmo ano, a Julie engravidou e em 12 de setembro de 1994, ela deu à luz a primeira filha do casal, a Calyx. Porém, eles viviam se mudando de residência por causa do serviço de Parker no exército. Até que em 1997, eles se mudaram para o Havaí, e em 25 de setembro de 1997, eles tiveram o seu segundo filho, o Beau. Quando eles descobriram sobre essa gravidez, eles ficaram muito felizes. Porém, depois do nascimento do segundo filho, a Julie teve uma depressão pós-parto, e ela passou a ser medicada para tratar essa depressão. Em 1998, o Parker foi convocado para uma outra missão, e por isso eles precisariam se mudar novamente. Mas dessa vez, Julie disse que não queria ir com ele. Ela decidiu ficar com as crianças no Havaí, pois estava gostando muito do lugar. Por isso, o Parker partiu para a missão, dessa vez sozinho. Parker achou que ficar nesse lugar que ela gostava tanto poderia ajudá-la com a depressão, mas não foi isso que aconteceu. Ao que tudo indica, ela estava muito chateada por ver o seu marido seguindo a sua carreira militar e realizando todos os sonhos que ela também queria realizar. Mas agora ela abriu mão desse sonho, pois precisava ficar com os filhos. Em 2001, ela teve uma piora em seu quadro de depressão e precisou ser internada. E enquanto estava nesse local, ela foi atendida por alguns médicos e foi diagnosticada com transtorno bipolar e transtorno esquizoafetivo. Ela estava tão mal que precisou permanecer internada por um bom tempo. Então, nesse meio tempo, o Parker ficou cuidando das crianças. A mãe dele o ajudou e ele também contratou uma babá. Depois do tratamento, a Julie recebeu alta e pôde voltar para casa. E ela parecia estar realmente curada. Eles estavam muito felizes e seguindo com a vida normalmente. Até que em 2005 os problemas voltaram. A Julie decidiu que não tomaria mais as medicações que foram prescritas e por isso ela começou a ter delírios e alguns episódios de surtos. Mas ela decidiu que não voltaria com as medicações. Até que em 2006 Parker levou a sua esposa para tratamento em um hospital. E no meio de tudo isso, o Parker descobriu que seria nomeado coronel e por isso seria transferido para um colégio de guerra do Exército dos Estados Unidos, que ficava na Pensilvânia. Isso significava que sua esposa e filhos precisariam se mudar novamente. Parker ficou preocupado em como tudo isso afetaria sua esposa e filhos, mas, surpreendentemente, todos pareciam bem felizes com a mudança. O lugar onde eles moravam era bem tranquilo. Mas eles não ficariam ali por muito tempo. 2 anos depois, precisaram se mudar novamente. Dessa vez, eles iriam para Tampa, na Flórida. Julie acabou se dando bem nesse lugar também e conseguiu fazer algumas amizades. Inclusive, participou de alguns eventos de caridade. Ela também se reuniu com alguns amigos antigos em certa ocasião e eles perceberam que ela estava diferente, estava mais calma, parecia estar melhor. Apesar dessa aparente tranquilidade que emanava da casa dos Schoenekers, no dia 6 de novembro de 2010, a polícia de Tampa foi acionada. De acordo com um relatório policial, os agentes foram chamados por Calyx, a garota que na ocasião tinha 15 anos. Ela havia alegado abuso infantil. Nenhuma acusação foi feita contra os seus pais, mas, ainda assim, o relatório demonstrou que Julie reconheceu ter batido na filha, mas disse que ela a havia chamado de nojenta e teria dito que Julie não era sua mãe. E isso a aborreceu, mas, segundo Julie, teria sido apenas um tapa no rosto, sem maiores consequências.
Porém, o comportamento da filha mais velha do casal começou a mudar na escola e, por isso, ela começou a ser acompanhada por um juizado de menores. Calyx disse a um conselheiro em uma reunião semanal promovida pelo juizado de menores que sua mãe havia batido em seu rosto quando elas voltavam para casa do treino de cross country, em 2 de novembro de 2010. Calyx afirmou que Julie a havia acertado várias vezes com a mão aberta no rosto e o ato teria durado por aproximadamente 30 segundos, e que tudo isso aconteceu depois que entrou em uma loja e se recusou a mostrar para sua mãe o que havia comprado. Julie insistiu em saber o que era com o seu jeito rude e Calyx acabou dizendo que não mostraria e que ela não era sua mãe. Irada, a Julie a agrediu. Os investigadores que visitaram a casa disseram que não havia ferimentos visíveis em Calyx quando o relatório foi feito 4 dias depois. Seja como for, os detetives concluíram que não havia evidências de ofensa criminal no caso, mas foi devidamente registrado e mais tarde seria utilizado no tribunal como evidência. Com o tempo, várias pessoas também notaram pequenas coisas que, na época, pareciam insignificantes e que não levaria ninguém a pensar que poderia contribuir para uma tragédia. Por exemplo, o treinador de atletismo de Calyx lembrou que em algum momento no outono, o pai dela disse que seria necessário tomar providências para buscá-la após o treino, porque a sua esposa estava passando por uma reabilitação. Esse treinador não perguntou sobre qual era o tipo de tratamento pelo qual Julia estava se submetendo, porque isso não lhe dizia respeito, mas no futuro ele entenderia tudo. Uma moça chamada Lisa, que jogou vôlei na Divisão 1 com Julie na universidade e manteve contato com ela ao longo dos anos, notou em uma reunião em 2009 que algo parecia estar diferente com sua amiga. Mas ela não soube definir muito bem o que achava que estava diferente. Apenas descreveu que o seu comportamento estava mais contido. Ela disse que achou os seus olhos distantes e vagos, como se estivesse sob o efeito de alguma droga. Depois, a Julie aceitou participar de uma terapia familiar e, aparentemente, tudo estava bem. Algumas assistentes sociais que visitaram a família disseram que as crianças pareciam estar mais felizes. Porém, em 10 de janeiro de 2011, o Parker foi convocado para participar de uma outra missão e, por isso, precisaria deixar a sua família por um tempo, como de costume. Julie ficou sozinha com os filhos e, nesse meio tempo, ela começou a escrever em um diário. Escreveu que seus filhos estavam sendo desrespeitosos com ela. No dia 22 de janeiro, ela comprou uma arma que alegou que seria para a defesa pessoal. Ela disse que estavam tendo muitos roubos na região e ela usaria a arma para proteger a família caso fosse preciso. Aparentemente, tudo estava indo bem com a família. Pois bem, os residentes de Tampa Palms ficaram muito conscientes de como as aparências superficiais podem ser enganosas. Em 28 de janeiro de 2011, a polícia foi chamada até a casa de 2 andares onde vivia a família Schenecker. Isso porque recebeu uma ligação da mãe de Julie, que expressou preocupação por não conseguir falar com a filha durante todo o dia e muito menos com seus netos. E ela estava muito preocupada. Ao chegarem, os policiais encontraram Julie Schenecker, de 50 anos, inconsciente no pátio, com manchas vermelhas espalhadas em seu roupão branco. Ela estava viva, mas logo depois ficou claro que ela desmaiara e ficara tonta devido aos efeitos de psicotrópicos. Para a polícia, as evidências físicas sugeriam uma sequência assustadora dos eventos. Julie parecia ter atirado em seu filho Beau com um revólver calibre 38. Na tarde anterior, enquanto o levava para o treino de futebol, uma bala acabou perfurando o para-brisas do carro e outras 2 o atingiram. Ela então dirigiu para casa e estacionou o seu automóvel na garagem, onde o corpo do garoto foi encontrado caído no banco do passageiro da frente, com um cinto de segurança ainda afivelado. Calyx estava no seu quarto no andar de cima, fazendo seu dever de casa no computador, quando foi atingida pelo mesmo revólver. Ela foi atingida por 2 balas, uma na nuca e outra no rosto. Depois, Julie tirou a filha da cadeira em que ela estava sentada e a colocou na cama. Segundo ela disse em uma entrevista, ao olhar para o rosto sem vida de sua filha, Julie disse que Calyx parecia sorrir apenas com um lado do rosto. Então, ela forçou a boca da filha do outro lado também, para que ela sorrisse do outro lado. Vejam essa parte da entrevista.
A pedido de alguns inscritos, além de legendar, eu vou dublar as falas para o melhor entendimento de quem, por algum motivo, só ouve o áudio dos vídeos sem ver as imagens. Você tentou colocar um sorriso no rosto de Calyx? Ela estava sorrindo desse lado, mas desse ela não estava sorrindo. Como ela estava sorrindo daquele lado, eu fiz esse sorriso. Você se arrepende do que aconteceu naquele dia? Você se arrepende de ter eliminado os seus filhos? Julie balança a cabeça dizendo que não. Os corpos das duas vítimas foram cobertos com mantas pela própria mãe. Julie foi acusada desses crimes e foi presa no local. Quando questionada, ela admitiu ter disparado contra os seus filhos e, como motivação para esses crimes, ela alegou que eles eram desrespeitosos e tagarelas. E essa fora a forma que ela julgou adequada para lidar com essa indisciplina de seus filhos. Um comunicado da polícia disse que Julie descreveu os crimes em detalhes posteriormente. Dentro da casa, a polícia disse ter encontrado vários bilhetes manuscritos rascunhados que revelavam o modo pelo qual Julie executaria os crimes e como depois pretendia tirar a própria vida. A última etapa do plano, no entanto, não foi cumprida. Nessas notas, ela também dizia que demorou 3 dias para realizar os crimes, pois teve que esperar esse tempo para receber a arma depois de comprá-la, pois eles precisavam verificar se ela possuía antecedentes. Segundo a nota, ela teria escrito que isso atrasou o que ela havia planejado contra os seus próprios filhos. Logo depois de cometer os crimes, ela mandou um e-mail para o marido pedindo que ele voltasse para casa o mais rápido possível, pois ela e as crianças estavam esperando por ele. Os policiais que encontraram o diário dela viram que depois de fazer tudo isso com os filhos, ela escreveu as seguintes palavras: "Eu realmente perdi a cabeça. Estou tão triste. Meus 2 bebês. Foi muito fácil eliminá-los." Depois de ler outras anotações, onde ela detalhava o que pretendia fazer com os filhos, mostrando que tudo foi premeditado, os investigadores disseram que as anotações não mostraram emoção ou o amor de uma mãe pelos filhos. Muito pelo contrário, ela descrevia sem emoção como iria eliminá-los. Em 29 de janeiro, dia seguinte aos crimes, Julie foi internada no Hospital Geral de Tampa por condições médicas pré-existentes, mas recebeu alta no dia seguinte. Sobre ela pesaram 2 acusações de assassinato em primeiro grau e ela foi indiciada pelo grande júri em 9 de fevereiro. Ela foi levada para a cadeia do condado de Hillsborough, onde foi detida sem direito à fiança. 7 dias depois, ela se declarou inocente, com sua equipe jurídica indicando que prosseguiriam com a defesa pelos motivos de insanidade. Segundo especialistas, as vítimas, na maioria dos filicídios maternos, são lactentes ou crianças mais novas, mas as mães que tiram a vida deles intencionalmente, às vezes fazem isso com crianças mais velhas, incluindo adolescentes também. Investigando a vida dessas mulheres, os pesquisadores geralmente encontram histórias de doenças mentais, relacionamentos rompidos, isolamento social ou outros estresses que podem ter ajudado a levá-las à violência. Segundo as palavras dos especialistas, muitas são mães dedicadas que planejam tirar a própria vida e se convencem de que seus filhos estarão melhores sem vida do que deixados aos cuidados de outros. Como parece ter sido o caso dos Schoenekers, essa violência extrema raramente aparece do nada, e desde os crimes surgiram fragmentos de informações que sugerem que Julie já dava sinais de que uma tragédia poderia acontecer. Houve uma vez que Julie se envolveu em um acidente de trânsito quando seu Mercedes bateu na traseira de um trailer que estava sendo rebocado por outro carro. Os policiais da patrulha rodoviária da Flórida observaram que ela apresentava sinais de uso de drogas, incluindo pupila dilatada e fala com a boca mole, mas ela recebeu alta do hospital antes que o sangue pudesse ser coletado, segundo o relatório dos policiais. Vários fatos citados foram utilizados nas argumentações da defesa, visando descartar a pena de morte e até mesmo inocentar Julie por motivo de insanidade. Os Schoenekers se divorciaram em maio de 2011, após uma disputa sobre a distribuição de seus bens, principalmente dinheiro para o uso na defesa legal de Julie.
Parker não queria que ela usasse o dinheiro da família para a sua defesa. Em seguida, Parker entrou com um processo de homicídio culposo contra sua esposa. Os advogados de Julie sustentaram que outra pessoa também tinha culpa nas mortes, o pai das crianças, o Parker, pois ele tinha conhecimento que sua então esposa, a Julie, era mentalmente instável, mas mesmo assim deixou os seus filhos sob os seus cuidados enquanto servia no exército no exterior. A defesa de Julie entrou com esse argumento em resposta ao processo de homicídio culposo movido por ele. Eles disseram que a acusação se baseava em partes em e-mails que ele enviou para familiares 11 dias antes dos seus filhos perderem a vida. Nesses e-mails, Parker escreveu que sua esposa tinha o julgamento de uma criança de 10 anos, ou seja, era imatura e o seu comportamento era infantil. Ele disse, inclusive, que já havia sido agredido fisicamente por ela e que seus filhos também sofreram várias agressões. Entretanto, não tomou nenhuma providência para se afastar e também afastar os filhos dela. Parker disse que Julie já apresentava sintomas de desajuste mental quando a conheceu e que provavelmente ela já estava, segundo suas palavras, quebrada antes mesmo de conhecê-la. Ele garantiu que, apesar de não ter sido o responsável pelos seus problemas emocionais, ele trabalhou pacientemente nos bastidores para juntar os cacos e compensá-la todas as vezes que ela vacilava e entristecia. Mas, mesmo assim, ele não conseguiu evitar esse desastre, talvez por não acreditar que algo realmente ruim pudesse acontecer. Em outro momento, ele pediu aos parentes que canalizassem sua energia para ajudar Julie a se ajudar, pois embora tenha tentado isso o tempo todo, nunca obteve o sucesso esperado. Segundo o advogado de Julie, o Paul Sullivan, ela vinha se consultando com psiquiatras e tomando remédios contra ansiedade e depressão desde o início dos anos 1990, e em 2001 ela ficou internada em uma instituição mental por 9 meses. Ele disse que ela teve que ir para a reabilitação de drogas para dependência de álcool e chegou a passar um período de férias escolares deitada na cama sem se levantar para nada. Seu marido, inclusive, a proibiu de dirigir com os filhos por causa dos seus problemas de dependência, uma de suas poucas atitudes decisivas, segundo os advogados de defesa de Julie. Os advogados de Julie tentaram responsabilizar Parker pelos atos da esposa, alegando que ele fora parcialmente negligente por não ter alertado os familiares com firmeza que Julie era um perigo para si e para os outros. A acusação, embora não tivesse ficado surpresa com a argumentação da defesa, disse que Parker continuaria responsabilizando a ex-esposa por suas horríveis ações e que as acusações não o intimidavam em seus esforços para honrar para sempre as memórias de seus filhos Calyx e Beau. No funeral dos filhos, realizado no Texas, o coronel Parker se mostrou um pai devastado e jurou dedicar o resto de sua vida a seus filhos. Ele escreveu um tributo emocionante e comovente para eles, no qual descreve suas qualidades especiais e espíritos incríveis. Ele disse as seguintes palavras: "Meus filhos Calyx e Beau eram crianças típicas que viviam vidas excepcionais. Eles eram brilhantes e felizes, admirados por todos que entravam em contato com eles. Como a maioria das crianças de sua idade, eles amavam seus amigos, a escola e os esportes. Duas crianças totalmente americanas em todos os aspectos. No entanto, ao crescerem em diferentes partes do mundo, eles desenvolveram muitas qualidades especiais." Um vídeo que mostra Julie tremendo incontrolavelmente após ser presa foi apresentado no julgamento para reforçar a sua defesa. Um farmacologista clínico disse que o tremor era devido à discinesia tardia, uma complicação neurológica involuntária resultante da interrupção abrupta dos medicamentos psicotrópicos. Esse farmacologista não foi chamado para depor no julgamento de Julie. O promotor do caso disse que as anotações que ela fez em seu diário mostraram que o crime foi premeditado por ela e que ela fez tudo isso com os 2 filhos numa tentativa de tentar punir o seu marido por passar tanto tempo fora de casa. E para provar isso, eles mostraram uma anotação que ela havia feito em uma agenda da família. Ela escreveu um bilhete para o marido para o dia em que ele voltasse de viagem. Estava escrito o seguinte: "Beau está na van e Calyx está em sua cama. Tentei deixá-la confortável."
Sim, ela descreveu a forma que deixou os filhos depois do crime para que o seu marido, assim que chegasse, soubesse onde encontrá-los. Em 15 de maio de 2014, Julie Schenecker foi condenada aos 53 anos de idade à prisão perpétua. O júri rejeitou a argumentação da defesa de que ela havia cometido os crimes por estar fora de suas faculdades mentais e fora movida por forte emoção, sem ter conhecimento da gravidade de suas ações. Ela disse as seguintes palavras: "Eu sei que atirei em meus filhos, mas não sei o motivo, mas terei tempo para entender isso." Essa frase ela disse pouco antes de ouvir a sua sentença. Bastante emocionada, ela ainda acrescentou que acreditava no sistema judiciário americano e aceitava sua condenação. Dos 9 especialistas em problemas mentais que foram ouvidos no julgamento, 6 deles disseram que Julie tinha problemas psicológicos e que sofria de transtorno bipolar e depressão e que não sabia distinguir o certo do errado. Porém, 3 especialistas indicados pela promotoria, apesar de concordarem que ela tinha desordens emocionais, atestaram que ela estava plenamente consciente de seus atos e entendia perfeitamente as consequências deles quando cometeu os crimes. Vale lembrar que na Flórida, pela lei, a inabilidade de discernir entre o certo e o errado é um dos critérios para que uma pessoa seja inocentada de um crime. Uma porta-voz da polícia chamada Laura disse as seguintes palavras: "Acho que nunca entenderemos como ou por que uma mãe pode tirar a vida de seus filhos. A razão que ela forneceu aos nossos detetives foi absolutamente tola. Ela havia confessado aos policiais que havia atirado em seu filho de 13 anos e depois em sua filha de 16 porque eles eram bobos. Não acreditamos que as crianças soubessem que a mãe pretendia prejudicá-las." Desde sua condenação, Julie pediu um novo julgamento, dizendo que especialistas adequados não foram chamados para testemunhar. Um deles foi o doutor que reavaliou Julie em 2014 e determinou que os medicamentos psicotrópicos que ela estava tomando quando tirou a vida de seus filhos poderiam ter causado efeitos colaterais adversos, como demonstrados no vídeo onde Julie aparece tremendo. Durante uma audiência em outubro de 2022, Julie disse que a sua defesa cometeu um erro ao não chamar esse doutor, chamado Daniel, para depor durante o julgamento. Ela também alegou que foi obrigada pelos seus advogados a não testemunhar, o que também pode ter prejudicado a sua defesa. É dito que nessa audiência ela ainda parecia muito confusa em relação aos fatos que haviam trazido até aquele momento. Foi relatado também que o seu comportamento carregava certa ironia. Não está claro se Julie está recebendo a sua medicação em doses adequadas, mas em uma nova carta, ela lembrou ao juiz que as orientações para esses tipos de medicamentos afirmam que eles não podem ser interrompidos abruptamente. Na carta que ela direcionou ao juiz, ela disse que a sociedade parece estar descobrindo o tratamento adequado para doenças mentais e pedia por misericórdia para que ela tivesse uma nova chance de poder fazer parte da sociedade novamente. Por enquanto, não há notícias se ela terá direito ou não a um novo julgamento. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!